Bom, nós vamos começar agora o evento com a apresentação da Lídia. A Lídia nos acompanhou no Mevão. A Lídia está terminando a faculdade de medicina. Ela foi no Mevão junto conosco. Foi pela esposa do Renato, né, que trabalha conosco no comercial. E a Lídia acompanhou todas as palestras e anotou os principais momentos, os principais insights para trazer para vocês, para a gente discutir. Seria bem legal se mais alguém teve no Mevão que a gente não está sabendo, que no final se manifeste para nós trazer para o palco também, para também trazer os insights que tiveram durante o congresso. Lídia, é tudo contigo. Obrigada, Gabriel. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando do congresso, trazendo esses insights. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. E aqui conseguem ver a minha tela certinho, né? Então, ótimo. Beleza. Bom, então o Gabriel me apresentou, mas queria começar aqui pela melhor parte do meu currículo, que é a minha família, né? Então, como o Gabriel já falou, sou casada com o Renato, nós temos 3 filhos, a Gabi tem 17, a Carol tem 15, o Henrique tem 11, são aí as preciosidades da nossa vida. Eu estou fazendo faculdade de medicina aqui em Taubaté, estou no 10º período, terminando o 5º ano. E como o tema do congresso era sobre conexões, achei importante aqui também trazer para vocês que nós participamos de uma comunidade de fé, e especificamente num programa de grupos, de partilhas, e para ajudar as pessoas a combater maus hábitos e vícios. Então, é um trabalho que a gente faz voluntário e que está atrelado à nossa fé. O tema, então, geral do MEVão foi Conexões Humanas Contemporâneas, Neurociência, Prática e Transformação em Saúde Mental. E a ideia aqui é trazer tanto aprendizados, né, mas também reflexões que foram feitas, ideias que foram colocadas aí para serem discutidas, provocações. Então, tentei trazer um pouquinho do que teve em cada pilar, fui separando pelos blocos mesmo, como foi apresentado no congresso, e aí conto com a participação aí de vocês, quem participou, ou também quem tiver algo a contribuir aí sobre o assunto. Sei que tem muitos especialistas aqui, então a minha ideia foi trazer o que foi falado lá, mas sem dúvida nenhuma vai ser mais enriquecedor se a gente tiver uma interação no final. Bom, então a primeira palestra foi Amor 2.0, a ciência dos relacionamentos, com a doutora Bárbara, e ela trouxe um conceito principal sobre ressonância de positividade. Ela usou uma ilustração parecida com essa que eu coloquei aqui no cantinho do slide, de bloquinhos, né, de elementos, e ela fala que nós experimentamos sentimentos diversos durante o nosso dia, e mesmo que a gente não pare para analisar, a gente experimenta muito mais sensações positivas do que negativas. E que a ressonância de positividade, então, ela é uma face do bem-estar, e que ela é experimentada no coletivo. Então, são experiências coletivas interpessoais marcadas por aumentos momentâneos, então, de afeto positivo co-experimentado. Então, aquele momento em que 2 ou mais pessoas experimentam sentimentos positivos juntos, sincronia interpessoal em sinais não verbais, então gestos, olhares, coisas que estão ali sincronizadas naquele momento, e também respostas biológicas, como até mesmo a frequência cardíaca ou a frequência respiratória estarem ali em sintonia. E ao longo do tempo, a pessoa que cultiva essa ressonância de positividade, então, ela vai construindo laços sociais, um rapport mútuo corporificado. Então, por exemplo, um casal que convive há bastante tempo acaba compartilhando bastante do jeito, dos comportamentos, né? E o comprometimento, lealdade e confiança mútuos. E aí ela traz todo esse conceito para dizer, então, que a ressonância de positividade deveria ser considerado um comportamento de saúde e que devia ser recomendado, assim, como hábitos saudáveis de exercício físico, de alimentação saudável,
porque os vínculos são importantes e que a vida em comunidade ela é importante. Então, ela coloca que quanto maior a segurança, maior é a conectividade. Então, a segurança é um fator importante para que se crie essa ressonância de positividade. E que a confiança generalizada, então, é importante. E as intervenções, então, para que a gente promova a ressonância de positividade, elas deveriam extrapolar o nível individual. E que a gente deveria promover sistemas de bem-estar. E pensar, então, em como através do poder do grupo e das conexões, a gente consegue, então, essa ressonância de positividade. Bom, depois a gente entrou, então, numa palestra, num bloco de palestras sobre conectando ou desconectando, a presença das telas ao longo da vida. A gente começou, então, com essa palestra de telas na escola, né, uma reflexão até pela própria lei que entrou em vigor esse ano, de proibir totalmente celulares nas escolas, e como isso tem causado uma transformação no comportamento dos adolescentes e das crianças, pelo menos aqui na escola dos meus filhos, a escola tem adquirido jogos, e aí as crianças voltaram a brincar, jogos de tabuleiro, esporte, enfim, o tempo dos intervalos, então, são agora recheados disso, né? E aí a doutora Thelma, ela trouxe que o comportamento, então, ele pode ser escolhido, né? Ela trouxe toda uma reflexão ali de como que foi construído esse conceito de que o comportamento, então, não é algo que a gente não tenha domínio, não tenha controle, que a gente pode escolher o nosso comportamento, e que aí, quando a gente está falando de telas e crianças e adolescentes, o mais importante seria, então, uma educação do adulto, que o adulto é que tem que saber dar esses limites de tempo e de recursos, né? Não só do tempo, mas também limitar o acesso àquilo que a criança, o adolescente pode ou não pode, desde jogos, sites, enfim. Depois a doutora Rita trouxe a tecnologia. Foi uma palestra bastante interessante, porque ela trouxe essa temática, né? Telas são aliadas ou vilãs do envelhecimento cognitivo. Então, ela trouxe que a tecnologia digital, ela está crescente, né? O uso dela nos idosos. Então, tem uma preocupação, o quanto isso seria prejudicial cognitivamente, mas atrelado ao excesso. E aí ela trouxe esse conceito de demência digital, que ainda não é uma entidade clínica formal, mas que se assemelha aí nos prejuízos de memória e atenção a síndromes demenciais leves. Então, seria um declínio cognitivo associado ao uso excessivo das tecnologias digitais. E aí ela trouxe a pergunta, então a tela ajuda ou atrapalha? E aí vai depender de como esse idoso está usando. Então, é um uso ativo, é um uso passivo, né? O uso passivo é assistindo uma televisão, por exemplo, não exige nada do idoso naquele momento em que ele está consumindo aquele conteúdo. Mas se ele está fazendo uma videochamada com um parente distante, aquilo vai trazer para ele benefícios, né? Tá aproximando ele de uma pessoa que, por exemplo, faz muito tempo que ele não vê. Ou até mesmo jogos, né? Que podem ajudar na memória, na concentração. O tempo também é bastante importante quando a gente fala, mesmo falando de idosos. O nível de alfabetização digital, então, para o idoso também é uma novidade, então também requer intervenções de educação, de como é a melhor maneira de fazer esse uso, e do suporte familiar institucional, que é bastante importante, porque um dos riscos do uso de tecnologia em excesso em idosos seria o isolamento social. Então, ter esse suporte é importante. E aí ela traz como benefícios a redução do isolamento social, no sentido de aproximar pessoas. Então, a gente mesmo tem exemplo na nossa família, né? A minha sogra tem a irmã dela na Espanha, que mora há muitos anos já longe. Então, assim, depois do celular, elas conseguem se falar, se ver todos os dias. Então, como isso é importante, como isso continua nutrindo os laços e as conexões. E aí ela coloca aqui que chamadas de vídeo e redes sociais, então, melhoram o humor do idoso. Então, são aliados importantes.
mas ao mesmo tempo também pode promover o isolamento social, principalmente nesse uso passivo. Então, é o idoso que fica ali apenas assistindo uma televisão, uma série, a privação de sono, que aí entra um ponto bastante importante, porque o excesso ou o tempo das telas, ou até mesmo o horário em que é usada essas telas, vai interferir no sono do idoso. A substituição de interações humanas por consumo digital passivo, diminuição de habilidades visoespaciais e de navegação. Esse ponto aqui é bastante interessante, inclusive quando a gente fala de crianças, depois se tiver até algum pediatra e puder contribuir. Antes da medicina, eu trabalhava com educação infantil, e em um congresso que eu fui de pedagogia, foi mostrado um estudo que foi feito, que analisava os desenhos de crianças indígenas que nunca tinham tido contato nenhum com telas e de crianças expostas desde muito pequenas à tecnologia. E a diferença nos desenhos era impressionante, como as crianças não tinham, expostas a telas muito desde cedo, a mesma noção de profundidade que as crianças indígenas, por exemplo, que brincavam ao ar livre, nunca tinham tido esse contato com tela. Então, é realmente uma diminuição importante e considerável. E abandono de atividades saudáveis. Então, ficar em casa ao invés de sair para tomar um café com uma amiga, fazer uma caminhadinha. Então, realmente são coisas que podem impactar negativamente. Então, ela coloca aqui que quando usada de forma ativa, social e mentalmente estimulante, as telas não prejudicam. E alguns estudos mostram que até poderiam, então, proteger contra o declínio cognitivo. E aí ela sugere aqui, então, uso consciente e ativo, então, jogos para aprender coisas novas, como um idioma, por exemplo, como isso seria importante para idosos, interação social. Mas é importante evitar o excesso de multitarefa e o estímulo passivo, como já falei, e monitorar os sinais de distração excessiva e de dependência tecnológica, né? Principalmente falando da demência digital, daquele conceito, né? Depois foi apresentada, então, uma palestra do Dr. Geraldo Lorenzi sobre o preço da luz azul, como as telas afetam o nosso sono e saúde mental. E aí o doutor traz, então, que dormir pouco é perigoso, algo que a gente já sabe e que é bastante trabalhado na MEV, né? Diminuição de memória, aumento de erros médicos. Ele foi mostrando estudos, né, que analisava o sono de estudantes de medicina, por exemplo, como era afetado o desempenho deles na faculdade, diminui testosterona, aumenta o cortisol, aumenta peso, risco cardiovascular, depressão e ansiedade. E uma coisa que ele trouxe, então, que a luz azul em si pode talvez não ser a vilã, né? E que sim, o uso que se faz e a forma como que a gente usa essas telas. E aí a gente volta na questão da educação, que é o que se aplica tanto para as crianças e adolescentes, é o que se aplica aos idosos e o que se aplica a toda a população, na verdade. E aí, no final da palestra, ele deixou um alerta importante sobre a apneia obstrutiva do sono, né? Para que não se deixe de diagnosticar e de considerar ela. Ele trouxe ali como um alerta, um extra ali, uma alta prevalência e que realmente ele vê na prática dele que às vezes é negligenciado esse diagnóstico. Bom, depois a gente foi para um outro bloquinho, que é de prescrição social, vulnerabilidade e florescimento humano. E aí começou com a palestra do Dr. Arthur Danila, transformando a vulnerabilidade em força, um caminho para o propósito de vida. E aí o Dr. Arthur trouxe alguns conceitos importantes. O sofrimento psíquico, então, o errar e o sofrer como condições da existência humana, algo inerente que a gente não consegue não sentir e não vivenciar. E aí ele traz que quase 50% das pessoas vão enfrentar algum transtorno mental ao longo da vida. E a vulnerabilidade, ela é uma parte dessa condição humana e que ela é importante de ser experimentada e de ser permitida, né? A gente precisa estar aberto a se mostrar vulnerável, porque dentro da vulnerabilidade a gente vai encontrar o bem-estar. Então ele traz esse conceito e como ele fala também de vulnerabilidade e de propósito, ele fala que existe uma relação,
um ponto de encontro entre esses dois conceitos. E aí ele vem com o conceito de vergonha, que é então essa emoção da dor social, essa percepção de inadequação, de não se encaixar, né, naquele momento, ou de ter tido algum comportamento inadequado em determinada situação. E aí eleva a resposta de estresse e o auto-julgamento. E a autocompaixão, então, é o antídoto, é o que vai nos fazer experimentar a nossa vulnerabilidade, perceber as nossas falhas, mas sem nos julgar, sem nos criticar de maneira negativa. Mas esse lugar da autocompaixão como sendo, então, o caminho para que a gente consiga não só reconhecer as nossas falhas, mas também ter a coragem de pedir ajuda e de buscar o apoio no outro para aquele momento que a gente está vivendo. Caiu aqui. E aí ele traz, então, o conceito de propósito de vida, tendo 3 elementos principais. A compreensão, então, que seria o elemento cognitivo do propósito de vida. Então, é o grau em que o indivíduo entende sua vida e experimenta um senso de coerência. Então, é clareza e sentido da sua vida, né? Ele trouxe ali, entre aspas, a expressão, é como deveria ser. O propósito em si, então, que é o componente comportamental, e até que ponto a pessoa experimenta a vida como sendo dirigida e motivada por objetivos dignos. Então, é a pessoa ter um senso claro de direção, de objetivo, aquilo que é importante para ela, aquilo que faz sentido para ela, que motiva e que está alinhado aos seus valores pessoais. E a relevância, que vai ser, então, o componente emocional do propósito de vida. É o grau, então, em que o indivíduo sente que a sua existência ela é importante, que aquilo que ele faz muda o seu entorno, faz a diferença de alguma forma. Ele consegue transbordar, né, para outras pessoas o seu propósito. Depois a gente teve uma outra palestra ainda dentro desse bloco, bastante interessante. Essa foi uma das que talvez eu tenha gostado mais, assim, identificando, né, esse conteúdo, achei muito interessante, que é da resiliência social, fortalecendo os laços humanos em tempos de crise. Foi o Dr. Leonardo que trouxe, e aí ele começa trazendo alguns dados interessantes sobre a epidemia da solidão. O impacto fisiológico da solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia. E aí o alerta é para que a gente atente, né, que a solidão ela pode afetar todas as idades. Costuma-se achar que talvez os adolescentes, os idosos teriam aí, eles seriam os mais afetados, mas que a gente tem que olhar e entender que todos podem estar suscetíveis, então, a experimentar a solidão. E o efeito da conexão social. Pessoas inseridas socialmente lidam melhor com adversidades e se sentem mais felizes, trazendo aí, então, essa ideia do poder do grupo, do coletivo, como é importante a vida em comunidade. E aí ele trouxe o conceito de resiliência social, e segundo a Organização Mundial da Saúde, é a capacidade de grupos e comunidades de absorver choques, adaptar-se a mudanças e manter coesão e funcionamento social diante das crises. Então, ele coloca que o capital social, ele é mais determinante na recuperação pós-desastre. Ele trouxe alguns exemplos de desastres, de que como aquelas comunidades enfrentaram, e até mais determinante o quão coesa é aquela sociedade, o capital social dela, mais até do que infraestrutura física ou a ajuda que possa receber de fora. Então, comunidades com maior densidade de laços sociais e maior confiança horizontal se recuperaram mais rápido, mesmo com menos ajuda institucional. A resiliência social, então, dentro dessa importância que a gente vê, ela precisa, então, ser cultivada antes da crise. Como é importante trabalhar, então, esse sentido do coletivo e do grupo e do social. E que, para isso, então, ele traz também a ideia, né, de que a gente deveria promover espaços, então, de pertencimento, de criar, então, esses redes de apoio, como isso é importante.
e a promoção também, até no quesito de políticas públicas, né, de espaços que promovam isso, que promovam essa coesão social. Bom, seguindo então nas palestras, a gente entra no bloco de privacidade versus exposição na vida contemporânea. A doutora Natália, a doutora Isadora, que trouxeram esses conceitos, e bastante interessante, algo que a gente vê no dia a dia, né, das redes sociais, os riscos e os benefícios, né, tanto da privacidade quanto da exposição. Então, benefícios da privacidade, a doutora Natália trouxe que pode mitigar a ansiedade relacionada à aprovação social e à comparação social. Isso afeta bastante crianças e adolescentes, afeta bastante a questão da autoimagem das pessoas, né? O quão a comparação, o desejo do ser o outro e de ter o que o outro tem, a vida do outro, né? A ponto da pessoa nem perceber que ela parou de viver a própria vida e está vivendo a vida de outros, né, na rede social. E que, por muitas vezes, é uma vida montada, né, não é a vida real também da outra pessoa. A privacidade também protege contra a internalização de padrões estéticos e sociais prejudiciais, é um fator protetor para a autoestima de crianças e adolescentes, justamente, né, pelo mencionado acima, e promove um ambiente mais seguro para o desenvolvimento da identidade e do autoconceito. Coisa bastante importante aí, então, na construção, na criação, né, das crianças e dos adolescentes. E o quanto a rede social acaba interferindo, né, nesse conceito da identidade. E aí ela traz uma frase que achei interessante, coloquei aqui. Talvez o que hoje chamamos de privacidade seja o nome contemporâneo da liberdade, porque a pressão é para que se exponha tudo, né? Para que exponha o café da manhã que você come, onde você trabalha, a sua rotina, né? Onde você faz academia, se tá pago hoje, se não tá, e o seu prato. Então, que talvez a privacidade seja, então, a liberdade de viver a sua própria vida sem essa necessidade da exposição. E aí, falando da exposição, a doutora Isadora traz, então, riscos e benefícios. Como riscos, ela coloca que estaria ligado, então, a você se expor sem filtro, sem contexto e sem cuidado. E, mais uma vez, a gente volta para a questão da educação, né? Umas pessoas precisam dessa educação digital, né? De como se portar, até quais são os limites saudáveis disso. Gera sofrimento, comparação social e ansiedade social. Mas os benefícios, e ela traz algo bastante interessante quando ela falou dos benefícios. A promoção de conexões sociais e suporte entre pares, ferramentas de construção de comunidades, espaço de promoção de discussão e redução de estigmas. Ela trouxe o exemplo, né, das hashtags, né, como as pessoas se unem e se conectam e conseguem criar mesmo comunidades virtuais de apoio mútuo, de debates abertos, discussões saudáveis, discussões de ideias. Então, como é importante também a exposição de certa forma. Até houve uma pergunta, né, depois na mesa redonda, em que momento que, foi uma pergunta para as duas, né, em que momento que elas recomendariam a pessoa se expor mais, ou não, agora você precisa cuidar mais da sua privacidade e se expor menos, né? E, enfim, a exposição é até mais fácil a gente imaginar, né? A pessoa já está ali extrapolando limites e aquilo já está interferindo na vida dela de alguma forma, mas o interessante é você incentivar a pessoa a se expor mais, né? Então, com esse objetivo principal é que seria uma indicação que a pessoa crie comunidades, que a pessoa se vincule a outras pessoas com valores, com ideais semelhantes aos dela, que ela participe, então, de grupos ali que estão alinhados com seus valores, mas que criando mesmo essa rede de apoio e de suporte, que isso poderia ser positivo, né? Então, o problema é apenas a exposição ou a ausência de educação psicoemocional para gerenciar essa nova forma de conexão. Ela deixou aí essa reflexão final, porque é inevitável a gente não
não tem mais como viver desconectado totalmente, né? A gente mesmo está aqui no Life Hub, né? Como é uma ferramenta maravilhosa, incrível, né? Então, assim, eu achei o máximo ali quando eu vi a primeira vez. Enfim, a proposta é maravilhosa. Então, como realmente o que a gente precisa é de educação. Aí nós tivemos uma palestra bastante interessante com o Dr. Fábio Gandur, que é o algoritmo da empatia. A inteligência artificial pode compreender e lidar com emoções humanas? Então ele fez essa pergunta, né, e deixou, aí ele falou, no final, vocês que vão me responder. E aí ele veio trazendo, então, os conceitos, então, de inteligências múltiplas, né, a gente não possui uma só inteligência, e também do artificial. Ele usou o exemplo da flor, né? Da flor artificial, quer dizer, é algo que parece o real, mas que a gente tem a ideia de que o artificial a gente teria controle sobre aquilo. Então, quando você pega uma planta artificial, ela pode ser até chinfrinha, feinha, né? Daquelas bem baratequinhas, mas você tem um controle, ela não vai morrer, você não vai precisar regar, você está minimamente ali com ela controlada. E aí ele traz, então, esses conceitos de dado, informação, conhecimento e saber, construindo, então, esse raciocínio para chegar, então, no final da resposta. Então, o dado, resultado de uma medição. A informação é o dado já colocado num formato ordenado e útil. O conhecimento é esse dado já interpretado, então pronto para ser usado, e o saber, então, é quando esse conhecimento já foi depurado ali, já foi sendo refinado ao longo do tempo. E aí ele coloca que a cognição, então, é a capacidade de executar todo esse processo de transformação. E aí ele traz esse gráfico de elementos fundamentais de linguística, mostrando, então, o quão... Aí que ficou pequenininho, né? Mas está escrito ali, ó, dificuldade de representação da IA dentro dessas características da linguagem. E aí ele coloca assim, a melhor, se não única forma de construir, capturar, armazenar e distribuir o que a inteligência é capaz de criar é a linguagem. Ela pode ser escrita, falada, desenhada, cantada ou gritada, não importa. Então ele traz que a inteligência artificial, ela vai conseguir trabalhar, então, bem ali, quando a gente vê ali, ó, vocabulário, gramática, sintaxe, a fonética, mas quando a gente vai para campos mais complexos da linguagem, principalmente, ele falou bastante da questão do contexto, né, que aí tem essa dificuldade de entender, então, esse contexto, daí a gente já começa a imaginar se a inteligência vai poder compreender realmente e lidar com as emoções humanas, que não é uma equação tão simples assim, né? Existe muita coisa para ser analisada ao mesmo tempo. Bom, daí eu trouxe essa daqui, que foi falada sobre atividade física em grupo, uma prescrição social, do Dr. Bruno, e ele, na verdade, trouxe algumas provocações, digamos assim, algumas reflexões importantes dentro da palestra dele. Ele trouxe o que já é recomendado dentro da atividade física, mas aí eu extraí aqui basicamente o que ele trouxe de reflexão. Então, ele coloca que as recomendações de atividade física não consideram a desigualdade de oportunidades. Então, quando você coloca para uma pessoa que mora numa cidade grande, que ela precisa fazer 1 hora de atividade física, mas essa pessoa só de trânsito são 4 horas que ela perde. Uma mãe, ele usou esse exemplo, né? Uma mãe solteira que trabalha, tem 2 empregos, ainda tem a casa, tem os filhos para cuidar, tem todo um deslocamento de trânsito, de ônibus, de trem. Às vezes a gente é muito simplista, né? Não, tem que ser aquilo ali de recomendação de atividade física e ponto. Mas que a gente precisa realmente considerar as desigualdades de oportunidades. Ele falou sobre limitar o tempo sentado, né? Então não é só a questão da atividade ali planejada, mas um dia a dia mais ativo é importante. Toda atividade física conta. A atividade física de lazer é um privilégio.
a promoção de atividade física de lazer deve ser priorizada. E aqui ele coloca, né, como as cidades deveriam se organizar e deveriam promover políticas públicas de forma a privilegiar as atividades físicas de lazer, justamente como um espaço de promoção de saúde, mas também de conexões, né, de promover esse poder da comunidade e do trabalhar junto, né? Ele trouxe o exemplo de uma cidade inteira, né, que foi feita uma intervenção em saúde, em atividade física e alimentação, e os resultados que a cidade colheu, então, dessa intervenção, e os espaços públicos que promoviam essas atividades, as escolas, os postos de saúde, toda essa integração realmente trouxe uma mudança na cidade. Então, é possível pensar nisso. E aí ele, por fim, trouxe essa questão do mundo fitness não é um legítimo representante da saúde e do bem-estar, trazendo a mesma ideia de que o mundo fitness, ele, na verdade, está afastando as pessoas do que realmente seria o saudável, né? A saúde e o bem-estar. Quando se vende na internet a questão de procedimentos de uma maneira exagerada, ou até mesmo sem comprovações científicas, o uso de suplementos no sentido de é tudo muito caro, então nem é para mim essa vida fitness e saudável, porque eu não vou ter acesso a isso. Então, como a gente também tem que trabalhar com as pessoas essa questão da saúde desvinculada dessa imagem de Instagram e de internet, de bem-estar e do que é ser saudável e do que é ser fitness. Porque essa ideia, na verdade, está mais afastando as pessoas do verdadeiro bem-estar do que aproximando elas de uma prática regular de atividade física ou de alimentação saudável, né? A gente não tá promovendo a inclusão. Bom, depois a gente teve uma palestra bastante interessante também, eu particularmente gosto bastante desse assunto de microbiota, e aí foi falado, então, microbiota e emoções, a influência das conexões biológicas e sociais na saúde mental. Então, o Dr. Ricardo Barbucci trouxe a palestra sobre eixo microbiota intestino-cérebro, novas evidências. A palestra do Dr. Ricardo foi fantástica, assim, não tinha nem como transcrever aquilo que ele falou, foi realmente maravilhoso. E peguei, então, aqui alguns pontos da palestra dele. Ele trouxe esses dois conceitos, então, holobionte, que é o organismo hospedeiro junto com todos os micro-organismos que o habitam, formando uma unidade ecológica complexa e interdependente, né? E trazendo também essa ideia de que a microbiota ela está sendo construída desde o parto, né? Então, ao longo da vida, as mudanças que isso vai tendo também. E a hologenoma, que é o conjunto completo de material genético do hospedeiro e da sua microbiota associada, representando, então, a totalidade da informação genética desse superorganismo. E aí, dentro desses conceitos, né, ele traz, então, esse insight, que é essa visão revoluciona o entendimento do ser humano como um ecossistema vivo, onde equilíbrio entre hospedeiro e micro-organismos é fundamental para a saúde e bem-estar. Então, a microbiota, ela é um aspecto que não pode ser negligenciado quando a gente está cuidando da saúde. Depois, a doutora Marina Toscano trouxe microbiota e cérebro social. E aí ela trouxe, então, foi bastante interessante também a palestra dela, trouxe quais mecanismos que ocorre essa interação, mas aqui trouxe as evidências, então, da conexão microbiota-sociabilidade em humanos. Ela traz, então, que tem correlações com traços de personalidade, então, níveis reduzidos de bactérias produtoras de butirato estão associados a menores índices de empatia. Ela trouxe tanto estudos em modelos animais, como estudos já em humanos, mostrando bastante dessas correlações da conexão, então, microbiota e sociabilidade. Resposta ao estresse social, então, a composições específicas da microbiota se correlacionaram ali com diferentes níveis basais de cortisol e de resposta a estressores sociais, algo que é bastante interessante também. E alterações em condições neuropsiquiátricas.
Então, indivíduos com TEA frequentemente apresentam desbiose caracterizada por aumento, então, de Clostridium e redução de Bifidobacterium. Ela trouxe bastante estudos sobre o TEA, particularmente algo que ela, né, colocou, que vem estudando bastante. Foi bem interessante. E aí ela traz, então, o desfecho, né, de tudo isso, mostrou a importância e que existe essa correlação, e aí ela traz, então, que a microbiota atua desde o início da vida como uma moduladora da sensibilidade social e do comportamento de afiliação. E evidências, então, sugerem que a modulação da microbiota pode representar uma via terapêutica promissora para transtornos relacionados à sociabilidade. E aí ela coloca, né, que realmente ainda tem muito estudo, tem muito chão dentro desse assunto, que é um assunto que está sendo cada vez mais explorado, mas como é algo bastante importante, como a gente precisa ter um olhar atento aí para esse eixo intestino-cérebro. Bom, e aí, dentro de espiritualidade e terminalidade da vida, o último bloco aqui que eu quero compartilhar com vocês, é um tema também que eu particularmente gosto bastante. E aí o Dr. Rodolfo Furlan trouxe, então, o que a espiritualidade tem a ver com estilo de vida. E aí ele nos traz que a espiritualidade é um eixo organizador de significado que pode inspirar, sustentar e dar coerência às escolhas de vida saudáveis. Incorporá-la como parte do estilo de vida é reconhecer que a saúde não é apenas ausência de doença, mas também presença de propósito, conexão e transcendência. Então, a espiritualidade, ela realmente está bem relacionada a isso. Ele trouxe até os conceitos de religião, religiosidade, espiritualidade, mostrando até mesmo que não existe um consenso aí entre a literatura, mas fato é que a espiritualidade, ela tem uma influência grande e importante nas escolhas de saúde das pessoas. E como essa noção de propósito, né? A espiritualidade pode trazer bastante isso do propósito de vida, e isso vai interferir em como a pessoa decide viver a vida dela. E aí ele coloca que a espiritualidade, então, oferece múltiplas vias de proteção simultâneas. Ele trouxe vários estudos, tinham bem mais benefícios aqui, eu só trouxe alguns. E aí ele coloca que essas vias de proteção, elas têm magnitude de efeito equivalente aos principais fatores da medicina preventiva, e daí ele traz os estudos sobre isso. Então, aumenta as chances de parar de fumar, aumenta as chances de praticar atividade física, melhora a adesão ao tratamento médico. Ele até trouxe isso como um ponto, porque normalmente as pessoas associam como ao contrário, né? É pior a adesão, porque dentro da fé da pessoa, ela vai acabar decidindo que ela não precisa daquele tratamento, daquele remédio, mas de uma maneira geral, melhora muito mais do que piora, não é que não piora. É claro que tem os extremos, né? E até é o próximo slide, mas de uma maneira geral, mais melhora do que piora. Ele traz, então, que diminui em 40% o risco de desenvolver depressão, tem 1,6 vezes maior chances de manter casamentos saudáveis, redes de apoio mais robustas e duradouras, e diminui a ansiedade e aumenta a esperança. E aí ele coloca também que nem tudo são flores, quando a gente fala principalmente da religiosidade, né, da religião enquanto estrutura e organização, que sim pode trazer malefícios, né, quando ela é disfuncional. Então, pode causar no paciente depressão por abandono divino, aquele sentimento de castigo, né, estou sendo castigada, essa doença é uma punição, uma passividade religiosa, uma rigidez cognitiva, né, algo que a gente vê bastante, culpa e vergonha e evitação de tratamento médico. Então, não é que não exista, essa evitação existe e é bastante prejudicial, né, para os pacientes. E aí ele traz, então, que a avaliação clínica deve distinguir entre espiritualidade funcional e disfuncional, né? Não desconsiderar a espiritualidade como algo importante. Ele até trouxe a questão da discussão, né? Se a espiritualidade vai ser um novo pilar da neve, ou se ela vai estar dentro de algum outro. Ele trouxe alguns artigos que têm discutido sobre isso. Então, a questão não é não considerar. Fato é que a espiritualidade, ela é importante, ela interfere. Realmente, a gente
saber distinguir ali os limites, né? E saber orientar corretamente os pacientes. E aí, para terminar, o doutor Henrique, então, falou sobre terminalidade na vida. E foi bastante interessante, porque ele começou com o contexto de estilo de vida e estilo de morte, né? Como um está relacionado ao outro, um influencia o outro. E aí ele traz essa frase que eu quero ler aqui para vocês. A vida é teleológica por excelência, é a busca intrínseca em direção a um objetivo. Todo processo busca o seu fim e a meta de vida é, portanto, a morte, que é o coroamento de uma vida e não algo a ser negado. A vida plenamente vivida é o melhor preparo para a vivência da morte. Aqueles que mais temem a vida quando jovens são os que mais temem a morte quando envelhecem. Então, com essa frase, né, ele traz como é importante falar de MEV, porque as escolhas de vida vão influenciar, né, a satisfação do viver, e trazendo para esse tema do congresso, que é de conexões, de propósito. Então, como tudo isso faz com que realmente a vida plenamente vivida se torne um preparo, o melhor preparo possível para a vivência da morte. E é isso, muito obrigada. Muito legal, Lígia. Acho que vamos deixar o Gabriel abrir para perguntas, talvez. Tá aberto. Eu só vou aproveitar que eu tenho voz aqui para, acho que, falar o que todo mundo deve estar querendo dizer, que foi excelente. Acho que está contratada para todos os congressos. Boa, eu topo. Com certeza, meu resumo não seria tão bom. E eu não vou dizer que esse contrato foi só porque eu não ia conseguir assistir palestra, porque está na minha estante para poder ver o resumão agora. Mas foi ótimo. Obrigada. Pessoal, quem quiser perguntar, pode mandar ali pelas perguntas. E se alguém participou do Mevão e quiser falar alguma coisa que achou legal, que algum ponto relevante que gostou, nos avisa ali que a gente traz para o palco, daí vocês falam aqui também. Teve um ponto interessante que eu achei da parte da inteligência artificial e se ela vai conseguir replicar a empatia, né, do humano. Eu tenho clareza que isso não vai acontecer. Eu acho que o fato é inevitável e insuperável da inteligência artificial continuar sendo artificial, a não ser que ela vire outra coisa. Mas enquanto ela for inteligência artificial, ela não tem como reproduzir o sentimento porque ela não é capaz de sentir. Por mais ciência que ela tenha por detrás, por mais que ela consiga imitar o sentimento humano, vai ser ainda uma imitação. E enquanto a outra pessoa que está se relacionando com ela se dá conta que é um robô e que ela só imita sentimentos, acaba a conexão, né? A conexão, ela se esfarela naquele momento, né? Então, na conversa com a inteligência artificial, quando ela diz para ti, sinto muito quando fala alguma coisa triste, é uma mentira. No momento que tu está te dando conta que é uma mentira, porque ela não tem capacidade de sentir, não tem como ela reproduzir a empatia, né? A empatia que e além disso, o artificial ele não tem como ter o comprometimento do humano, né? Porque o comprometimento ele pressupõe que tu tá colocando alguma coisa em jogo, né? Tem uma troca acontecendo. E o robô, como não tem vida, ele não tem problema ele morrer, ele não tem como se sacrificar, ele não tem como botar em jogo. Então, eu acho que justamente a gente vai muito para uma medicina de relacionamentos agora nessa próxima fase, que é uma fase que por muito tempo eu acho que não vai ser substituída, né? Eu acho que não apareceu ninguém. Eu acho que ninguém deve ter acompanhado o Mevão dos que estão aqui. Então, Lídia, se tu quiser fazer um fechamento para o pessoal, alguma outra coisa que tu queria comentar? Não, era isso mesmo. E a conclusão do doutor foi exatamente essa que você trouxe agora, da empatia, né? Que não
não vai conseguir. Ele até trouxe a ilustração, ele pediu para a inteligência artificial criar uma imagem de pessoas de um grupo sorrindo, e aí ele falou, vocês estão observando bem a imagem? Os sorrisos eram todos iguais, da mesmo tamanho, o dente igual. Ele falou, então ela não consegue distinguir as emoções da forma real, né? Então foi bastante interessante mesmo. E é isso, obrigada. Bom ponto. Eu achei legal também que várias coisas no final ficou muito bom a revisão do Mevão para nossa inauguração do Life Hub, né? Porque tem vários pontos favoráveis, né? O pessoal falando as coisas todas que a gente está tentando fazer acontecer, né? Com a plataforma Conexões Positivas. Vai ser uma conexão digital mais ativa, né? Porque justamente essa possibilidade das pessoas interagir, não que nem está acontecendo agora, que só nós estamos falando, mas em seguida todo mundo vai poder falar e ser ativo. Também, né, como tu trouxe, bem importante para a demência, eu já tinha essa impressão clara por estar muito imerso nas tecnologias, afinal de contas, e tem muita diferença entre mesmo o filme, né, que às vezes é mais pensado para ser um negócio, ou mesmo até o livro, né, o livro também é passivo, o livro normalmente aprofunda mais os conteúdos, né, então isso acaba fazendo tu pensar mais, que é ótimo. Mas o ativo normalmente é uma coisa que é interativa, que te engaja e que tu tem que tomar decisão. Eu acho que a questão de tomar decisão torna o ativo mais significativo. Porque tu pode confundir o ativo com rolar o feed no Instagram. Tu tá com o dedinho ali mexendo, né? Mas tu tá sendo passivo. Então é esse negócio de tu ter que interferir no processo, essa interatividade, engajamento, eu acho que faz muita diferença. Bom, então... Só queria avisar que antes do pessoal ir embora, porque eu vi que tiveram alguns que entraram enquanto a palestra estava rolando, então eles não viram como é que funciona o ambiente do Live Hub aqui que a gente criou. E aí eu vi que um pessoal ali, quando acabou a palestra, já desligou o computador, então só passando para avisar que não desliguem ainda, que fiquem aqui um pouquinho mais, porque a gente vai ter a segunda parte, né, do nosso evento, que vai ser uma interação bem legal. Quando acabar aqui, quando a gente fechar a palestra, vocês vão ver. Enfim, eu não me apresentei ainda formalmente, mas sou o Jean, estou ajudando aqui na organização desse evento. E aí, eu não sei, Gabriel, a gente já pode pular para as mesas e mostrar para o pessoal como é que funciona? Toca a ficha já. Pode ser, beleza. Vamos terminar aqui.